De falar do Galo, Cláudio Rezende já tá por aqui, dia de gringo no Galo, Rezendão, boa noite. Boa noite a você, Léo, boa noite ao Edu Panz e a todos aqui da turma do Bate-Bola. É verdade, foi apresentado o Fausto Vera hoje, no início da tarde, na cidade do Galo, pelo diretor de futebol do Atlético, Vitor Bage, e na apresentação o Vitor destacou que o interesse do atleta foi determinante para o Atlético continuar na negociação. Por quê? O Fausto Vera foi uma tentativa do Galo inicial, mas ela se tornou uma negociação muito complexa, né? Uma novelinha. Uma novela, semanas após semanas, e o torcedor não parava de perguntar pra gente. O Fausto Vera melou, não melou a negociação? Deu certo, mas o Vitor destacou que esse interesse, o jogador desde o primeiro momento demonstrou muita vontade de vir pro Galo, e isso pesou demais pro Atlético continuar na batalha. Porque, Léo, envolvia 3 times, né? O Galo, o Corinthians e o Argentino Júnior. E tinha uma dívida nesse meio aí entre Corinthians e Argentino Júnior. Então, negociação difícil, departamento jurídico do Galo teve que trabalhar forte também, bastante, mas final feliz, assina contrato até o fim de 2027 e o Galo desembolsou aí cerca de 4 milhões de dólares, que hoje dá mais de 22 milhões de reais, e tem aí $1 milhão por metas estabelecidas no contrato. Então o Galo, se chegar às metas, um contrato de 5 milhões de dólares para ter o Fausto Vera, que escolheu o número 18 para ser jogador do Galo. Vai jogar com a número 18. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Fausto Vera aqui, né? Só antes, Edu, hoje mais cedo, falávamos aqui no Rádio Esportes, e eu brinquei com o Henrique André, que esteve aqui no noticiário do Galo, se possível para perguntar ao Fausto Vera aonde que ele jogava e como é que ele gostava de jogar e como é que era com o Milito. Não é nem tanto pelo Fausto Vera, é para poder imaginar assim, quem que corre risco com uma chegada de Fausto Vera? Seria o Otávio, um primeiro volante? Seria o Alan Franco, um segundo volante? Porque no Corinthians, ele jogou em várias ali no meio campo. Vi ele jogando de primeiro, de segundo volante, até de terceiro homem de meio campo. Pelo conhecimento do Edu Panzi e pela passagem no Argentino Júnior, e pelo que o Fausto Vera fez no Corinthians, na opinião do Du, onde que o Fausto Vera vai brigar ali no meio campo do Galo? Primeiro volante. Vai brigar com o Otávio. Fazer o que o Otávio faz hoje. Ele tem capacidade de jogar também à frente, jogar como um camisa 8, um segundo homem de meio de campo. Mas o Fausto Vera do Gabriel Milito é o Otávio do Atlético. Então eu acho que a briga vai ser entre Vera e Otávio. Tem o Batalha que faz essa função, mas o Batalha pra mim é zagueiro. Pro Milito virou zagueiro Inclusive mesmo. Domingo deve voltar a jogar como zagueiro. E eu vejo o Fausto brigando com o Otávio. Eu vi muita gente dizendo que pode ter Otávio e Fausto Vera e sobrar pro Alan Franco. Pode. Pode. Mas, pra mim, o Milito traz o Fausto Vera e tem na cabeça o Fausto Vera como um primeiro volante. Você tem a impressão que eu tenho que, comparando Fausto Vera e Otávio, o Otávio é um cara de mais pé pesado, sabe? De mais imposição física, o Fausto Vera mais motorzinho, mais técnico. E com melhor chegada lá na frente também. Jogador que tem boa finalização, talvez tenha um passe melhor que o do Otávio, que melhorou muito o passe. O Otávio evoluiu. Tem uma coisa, foi você que trouxe essa informação aqui, eu acho que foi você, no ano passado, quando o Otávio contratou uma assessoria particular para fazer um scout dele, ver o que ele precisava melhorar. E bicho, o Otávio teve uma melhora absurda no Atlético. O Otávio teve uma melhora durante muito tempo, e vocês são prova disso, e quem está acompanhando aqui também, não existia conversa. É Batalha ou Otávio? É Batalha. Sim. O Otávio é reserva do Batalha. O Otávio ganhou a posição e hoje ele é titular dentro do campo, jogando bem. Quando o Otávio se lesionou, o Atlético, desde o primeiro momento que ele saiu de campo, o time já teve dificuldade. E a fase difícil que o Galo teve, não só pelo desfalque do Otávio, mas por outros também, mas muito pela falta que ele fez à frente da cabeça de área. Eu falei assessoria é uma consultoria. Chama Taticalizando. Inclusive tem no Instagram com esse nome, não só o Otávio, outros atletas também, eles prestam consultoria para jogadores, para clubes, e cara, fez diferença. Não é coincidência. 6h41. Vamos ouvir o homem então, Rezendão? Vamos, Fausto Vera, inclusive, ele tá concordando com o Edu. Foi perguntado a respeito, né, da posição, ele falou, sou primeiro volante. Mas fico aí à disposição, o Milito me conhece, sabe que onde pode me utilizar, mas a ideia dele é de ser primeiro volante. Mas ele falou desse momento recente no Corinthians, ele acabou perdendo espaço por lá, e dessa negociação, né, que durou algumas semanas com o Galo.
A verdade é que quando surgiu o interesse aqui do Galo, eu tinha cumprido 6 jogos no Brasileiro, então aí eu decidi falar com a diretoria, o treinador que estava nesse momento no Corinthians, e bueno, decidimos que eu parasse de jogar hasta determinar que iba a terminar aconteciendo con la negociación, y cuando surgió esta posibilidad no tuve duda de vir para aquí. A verdad y que eu estaba bien no Corinthians también, si bien con el último treinador no jogué o desejado por mí, justamente llegó un entrenador argentino lá también que él me había falado que iba a contar conmigo. Mas a verdade é que eu já tinha a palavra aqui, realmente tinha muita vontade de estar aqui, de poder vestir esta camisa, assim que foram dias de negociações muito difíceis, como falou Víctor anteriormente, assim que estou muito feliz de haber hecho un grande esforço por estar aqui e bueno, ojalá termine dando tudo certo no final do caminho. Tá aí ele falando dessa relação que ele já tem de algum tempo com o Milito, de confiança de ambos, né? Do treinador com ele, e ele também sabe como o treinador gosta de jogar. E a questão física, por quê? Todo mundo quer saber. O Fausto Vera pode já ser reforço do Galo domingo contra o Vasco? Então agora fica a trabalhar muito, eu estou preparado, eu sempre... fiqué entrenando lá no Corinthians normal, la verdad, y porque no sabía o qué iba a acontecer con las negociaciones. Entonces ahora estoy aquí, estoy pronto y bueno, ahora a seguir treinando bien y a estar a disposição do treinador. Aí então, segundo Fausto Vera, fica à disposição do treinador. Como foi apresentado hoje, Léo, eu tenho quase certeza que ele estará disponível no fim de semana. Porque ele já chegou, fez exames médicos, assinou o contrato e tem tudo para ser pelo menos opção no banco de reservas, né? É difícil hoje o Milito já colocar ele no lugar do Otávio, que vocês falaram agora há pouco. O Otávio vem no bom momento. Mas se já você tem um Fausto Vera como opção no banco de reservas, já é um ganho importante no fim de semana. E aí eu já emendo. Vamos ter mais 2, hein? Porque o Mariano e o Lemos foram liberados. Então Mariano e Lemos ficam disponíveis também para domingo. Ô Léo, ontem a gente conversava do outro lado da lagoa a respeito do Cruzeiro, da importância de se ter elenco, e tendo o elenco qualificado, o jogador bom vai ficar no banco. Sem dúvida. E o Atlético, a partir desse jogo contra o Vasco, ele vai viver uma maratona absurda de jogos entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. São 10 jogos no espaço de 30 dias, mais ou menos. E o Milito tem nesse momento um elenco mais qualificado. E o Milito é um cara que nos últimos jogos tem feito menos substituições. Ele tem mexido menos. Você tem direito a fazer 5, às vezes faz 2, às vezes faz 3, porque não tinha opção. Agora tem. E como o Atlético é um time que vive em alta intensidade nos jogos e precisa disso, ele tendo peças no banco, ele vai poder fazer um revezamento dentro do próprio jogo. E também de jogo para jogo, nessa sequência muito pesada. Ora joga Otávio, ora joga Fausto. No mesmo jogo ele pode tirar um para manter a intensidade com o outro. Bernard e Zarate, quando o Zarate estiver saudável. A mesma coisa na linha de defesa, Lianco com Saravia, o Alonso com o Rômulo, o Batalha com o Fux. E aí você pode mexer de peça para peça. É fundamental que você tenha peças de nível parecido técnico para manter uma intensidade num time que depende muito dessa intensidade. E a partir de agora o Milito tem. Amanhã não vamos ter turma no bate-bola, né, Léo? Porque tem jogos, né, do América, depois do Cruzeiro. Sim. Então vamos antecipar aqui o provável Galo, né? Porque é importante para domingo, a turma tá querendo saber. O provável Galo para domingo vai ter o Matheus Mendes no gol. Aí, na linha de 3 defensores, que normalmente joga, né, o Milito, vai com o Bruno Fux, Batalha e Alonso. Aí, Saravia de um lado, Scarpa de outro, meio campo com Otávio, Alan Franco e Bernard, na frente Paulinho e Hulk, tendo Fausto Vera à disposição, e eu citei há pouco Mariano e Lemos também foram liberados pelo departamento médico. A boa notícia de hoje foi o Rubens, hein? O Rubens iniciando a transição. Grande notícia. E possivelmente já fica disponível contra o Corinthians. Vai ter uma semana aí o Rubens, até a próxima rodada contra o Corinthians, deve ficar disponível aí o Rubens, que é um jogador que vem fazendo falta aí nesse elenco do Galo.
E o Lianco também está sendo preparado para domingo seguinte contra o Corinthians. Então vai ganhando, como disse o Edu Panzi, as peças, o técnico atleticano, para ter mais opções de mexida. Sobre o Zaratio, ele segue com pubalgia, fez hoje um trabalho físico sem bola. O Alisson com problema no tornozelo, fisioterapia. E temos notícia do Everson. O Everson retirou os pontos da mão. Boa notícia. Ele teve também aquele problema, né? Uma cirurgia de última hora no dedo da mão. Já retirou os pontos e hoje fez musculação no Atlético, então, pra gente atualizar o torcedor. Léo, chamando pro site da Itatiaia, quem tá na live, a gente tem aí, ó, Scarpa do Atlético tem vitória na justiça e consegue penhorar alto valor de Bigode, do William Bigode. O Scarpa tá cobrando lá 6,3 milhões do William Bigode na justiça por investimentos, né? Criptomoedas na época, a gente sabe muito desse assunto. Essa semana, o Scarpa conseguiu bloquear pouco mais de 530 mil das contas bancárias do William Bigode, que hoje está no Santos, e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o atacante do Santos, o William Bigode, seja impedido de receber 10% do atual salário e 20% que ainda tem ganhado o Fluminense, seu antigo clube. Em contato com o pessoal lá do site UOL, o advogado William afirmou que vai contestar a decisão, vai continuar essa batalha jurídica aí, mas o Scarpa comemorando uma vitória, pelo menos parcial na justiça, um bloqueio aí. É uma situação bem lamentável, triste entre os jogadores de futebol, mas o Scarpa falou que vai querer a justiça aí, Léo. Já vai ser um Scarpa mais animado para jogar contra o Vasco. Edu Panzi, eu tinha uma pergunta para você, agora são duas. A primeira delas Claudião falou do Everson tá tirando os pontos, daqui a pouco vai estar pronto. O Everson vai voltar a ser titular do Galo ou o Matheus Mendes vai seguir tendo oportunidade? Ele é o melhor goleiro do Atlético, mas eu torço para que o Matheus Mendes coloque uma pulga atrás da orelha do Milito. Siga uma sequência pegando bem e brigar para ser titular. Tá, mas você ficou no muro nessa aí, pô. Vai depender muito de como voltar o Everson, né? Quando o Everson estiver 100% fisicamente. O Everson é titular.